Oi, terceirão, tudo bem? Espero que estejam todos bem, se cuidando, que é o foco principal agora, e dizer que a equipe SESI está envolvida para que vocês tenham o melhor material, para que vocês tenham o melhor apoio pedagógico possível. E eu quero dizer também que nos meus períodos de aula eu estou online, tá? No aplicativo, então quem quiser tirar alguma dúvida em relação às aulas, só mandar mensagem para mim, que naquele período que eu tiver ali online eu vou responder, tá? E aí eu vou anotando também as dúvidas que vocês tiverem em relação aos vídeos que eu tô postando, e aí eu posso responder online ou eu posso responder através de outro vídeo, tá? Vamos dar continuidade então para nossa aula. A gente parou na página 40 no exercício B, que foi feito no último vídeo, tá? E eu vou começar com o exercício C. Só vamos relembrar um pouquinho da aula passada, tá? O que foi falado na aula passada? Foi falado do grupo alquil, que são grupos onde eu vou encontrar nas cadeias ramificadas, né? Nas cadeias carbônicas ramificadas. A minha cadeia, nós reconhecemos a partir da aula passada a cadeia principal, que é aquela que tem maior quantidade de carbono, e aquilo que não fica na cadeia principal passa a se tornar radical. E é esses radicais que é os grupos alquil, que nós vimos que estão na página do livro de vocês, na página 38, que a gente já havia comentado, tá? Então, vamos dar uma olhadinha então na página 40, no exercício C, para a gente dar continuidade. Então, a C, né? A C tem ali... Agora melhorou. A C, o livrinho da página 40, tá? Ela tem 8 carbonos na cadeia principal, tá? O que significa isso? Significa que eu vou contar a cadeia principal, vou tentar achar a cadeia principal para vocês, tá? Vamos relembrar um pouquinho. Eu quero começar daqui. Ela tem que ser sempre linear, tá? Então, tô na D, na C. Aqui. Isso. Então, eu vou começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como ela tem que ser linear, se eu quiser fazer isso aqui, vai fechar 7, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu fizer linearmente, 6. 1, 2, 3. Se fizer linearmente, 3. Então, é pequena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, se eu fizer linearmente, essa aqui tem 6. Vamos ver se a gente acha uma com maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, eu posso ter essa cadeia aqui linearmente com 8. Só que o livro pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O livro quis pegar essa aqui. Prof, mas se eu quiser pegar essa aqui, tem 8? Tem 8. Tem 8 e 2 radical. O livro pegou essa aqui com 8 e 2 radicais. O que não pode acontecer, pessoal? A minha cadeia ela tem que contemplar o maior número de carbono possível e a maior quantidade de radical também. Então, se eu, por acaso, pegasse essa aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ficasse só com um radical, ela não ia prevalecer. Por quê? Porque ela teria que ter 2 radicais ou mais, ó, tá? Então, o livro optou por essa aqui porque tem 2 radicais. Mas se eu quiser pegar esta aqui, eu vou ter esse radical e esse aqui. O que sobra da cadeia principal é radical. Então, prof, eu posso pegar essa aqui, que eu fiquei com 2 radicais? Pode pegar essa aí, porque tu ficou com 2 radicais. Tu não poderia pegar essa aqui se tu ficasse apenas com um radical, tá? Então, sempre em mente, a cadeia carbônica principal, ela tem que ter o maior número de radical possível. Então, aqui tem 2, se tu pegar desse modo aqui, fica com 2 também, tá? E o maior número de carbonos possível, tá? Então, isso tem que estar na cabeça de vocês. Seguindo o baile, então. Peguei, então, a demonstração do livro, tá? Aí vamos dar a nomenclatura para os carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prof, por que começou daqui para cá e não de lá para cá? Porque se eu começar daqui para cá, os meus radicais vão ficar com o menor número possível. Ó, 1, 2. Esse radical ficou com o número 2.
e esse radical ficou com o número 3. Se tu começar invertido, esse radical, ó, 1, 2, 3, 4, esse radical vai ficar o 5, 6 e esse vai ficar o 7. Então, não vai prevalecer essa cadeia. Então, os radicais sempre com o menor número possível. Então, por isso que o livro começou a enumerar daqui para lá, tá? Então, vamos dar nome aos bois agora. Bom, mas eu tenho, gente, dois radicais diferentes, dois alquil, grupo alquil diferente. Esse CH3, olhando lá na tabelinha da página, na página de 38, ele é o metil. E esse aqui, ó, é o etil, certo? Quando eu for numerar, tá? Quando eu for numerar, eu vou numerar em ordem, olha aqui, ó, tá no livro, em ordem alfabética, tá? Então, como é que vai ficar esse nome? Ó, o E vem na frente do M, né? Então, eu vou ficar com 4, ó, no carbono 4, eu tenho um etil, então é 4-etil. Olhem, cuidem o tracinho, tá? Não é frescura, então é 4, tracinho etil. Tracinho, olha, o meu metil ficou no carbono 2, ó. Então, vai ficar 2, tracinho metil. Quantos carbonos tem na principal? 8, então metil octano, tá? Ano porque é uma cadeia que só tem ligação simples, por isso que vem de alcano, tá, gente? Então, octano, certo? Então, vocês têm que cuidar que quando vocês forem colocar nomes em radicais diferentes, vai prevalecer sempre a ordem alfabética, tá? Então, por isso que eu coloquei, ó, 4-etil. Ah, prof, mas não é um número menor na frente? Não, é em ordem alfabética. O E vem na frente do M, né? No alfabeto. Então, é 4-etil, 2-metil octano, certo? Vamos para D, então, agora. A D eu tenho mais, ó, tenho 3 radicais, certo? Tenho 3 radicais aqui. Vamos contar a cadeia principal, né? O livro achou a cadeia principal como 7, certo? Será que tem outra cadeia principal? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu pegar essa aqui como minha principal, ó. Quantos radicais eu vou ter? 1, 2, 3. Então, eu posso usar aquela ali? Pode usar aquela ali, porque tu não diminuiu o número de radicais, tu continua tendo 3, tá? E a resposta tem que ser sempre a mesma, tá, gente? Independente de tu colocar ela nessa posição aqui, tá? Pegando a posição do livro, para não ter aquela riscalhada toda, a gente pode até fazer depois, posteriormente, a outra posição, como eu fiz na aula passada. Vamos dar a numeração agora, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, no carbono 2, eu tenho um metil, no carbono 4 eu tenho um etil e no carbono 5 eu tenho outro etil. Ordem alfabética, né? Ordem alfabética, então, no carbono 4 vai ser 4, tracinho etil, olha ele aqui, tracinho, a metila eu tenho no carbono 2 e no carbono 5. Como é duas, ó, 2 metil, ó, 2 grupos metil, eu vou colocar aonde um se localiza no carbono 2, vírgula, aonde o outro grupo se localiza no 5, tracinho, dimetil, falei na aula passada, por quê? Porque eu tenho 2 grupos metil, então eu tenho que indicar que é di. Prof, se fosse 3, tri, tá? Metil, porque é o grupo que a gente está falando. Tracinho, heptano, hept vem de quê? Vem de 7. E ano vem de alcano, que eu só tenho ligação simples aqui, certo? Então, essa cadeia aqui vai ficar com este nome. Então, o nome do composto é esse aqui, tá, gente? Vamos fazer um outro vídeo
já partindo de carbonos onde a cadeia principal tem insaturação, que é a ligação dupla, tá? Então aí já entra uma outra regra em que a minha dupla tem que estar exatamente na minha cadeia principal. Então, quando eu for escolher a minha cadeia principal, a dupla tem que estar presente. E já vamos falar da tripla, tá, gente? A tripla também. Então, a minha cadeia principal, a dupla ou a tripla tem que estar presente. Dupla vem de alcenos e tripla vem de alcino, tá? Então, vamos pegar o exemplo, então, aqui de baixo, ainda na mesma página, onde eu tenho uma duplinha. Então, eu estou trabalhando com alcenos, tá? A mesma coisa, gente. A cadeia principal, maior número de carbonos possíveis, maior número de radicais e a dupla tem que estar presente. Então aqui eu tenho o livro, optou por essa aqui com 7. Vamos ver se dá para fazer usando esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu optar por essa aqui, ó, a minha dupla está na minha principal, porém eu tenho só 6 carbonos, tá? E se eu tenho opção de ter uma cadeia com 7, eu vou optar pela cadeia com 7, tá? Então ficou 7 carbonos, sendo que a minha dupla está na minha cadeia principal, tá? Numeração. Bom, lá nos alcanos a gente deu numeração, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, tá? Nos alcanos nós demos a numeração para que os radicais fossem os menorzinhos números possíveis, ó. Tá? Lembra que eu comentei aqui, ó, esse aqui, se eu começar daqui para cá ou de lá para cá, os números vão aumentar para os radicais. Os meus radicais, eles sempre preferem os menores números possíveis, tá? E aqui, o que que vai acontecer? Aqui, a regra prevalece onde a minha dupla vai preferir os menores números possíveis. Então, eu vou começar a contar pela dupla, tá? Pelo modo de que ela fique com o menor número possível. Então, por isso que o livro começou daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que que ele não começou daqui? 1, 2, 3, 4, 5. Porque a minha dupla ia ficar entre 4 e 5 e não entre 3 e 4, tá? Então, quando eu tenho dupla ou tripla, ela sempre vai pegar o menor número possível. Então, por isso que eu comecei a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, nomenclatura. Como é que vai ficar a nomenclatura? No meu carbono 5, eu tenho quem? Ó, o grupinho lá que a gente já está cansado de ver. Metil. Então, 5, tracinho metil. Tracinho. Aqui, gente, quando tem dupla ou tripla, nós vamos dar o prefixo, que é o 7, que é o ept, tá? Vamos indicar aonde está a ligação dupla, isso eu já tinha feito em aula para vocês, tá? Eu fiz isso em aula, me recordo bem que eu fiz isso no quadro, para tanto 301 como 302. Eu fiz no quadro isso para vocês, indicando onde é que estava a posição da dupla ou tripla. Então, ept é o prefixo de 7, né? Tracinho 3, indicando aonde está a minha dupla, sempre com o menor número possível. Tracinho eno, por quê? Porque é de alceno. Então, prof, não dá para botar 5, tracinho metil, tracinho epteno 3. Isso, a nomenclatura é a nomenclatura antiga, tá, gente? A atual, ela dá uma quebradinha. Ela coloca primeiro o prefixo, que é o ept de 7, né? Indica onde está a dupla ou tripla e depois se é alceno ou alcino, tá? Então é ept, tracinho 3, tracinho eno, tá? Isso só equivale para ligação dupla, certinho? Então, por enquanto a gente fica aqui, depois eu vou postar mais vídeo, vou fazer mais exercícios, tá? A dupla, pessoal, a cadeia carbônica de alceno, ela não é diferente dos alcinos, tá? O que muda aqui é que seria uma ligação tripla, mas o procedimento é o mesmo, tá? A tripla ou a dupla pega o menor número possível. Aqui mudaria para ino, quando fosse tripla, tá? Porque o resto é tudo igual, tá? Então não tem muito erro.
Eu vou dar uma pausa no vídeo e aí a gente vai continuar com os exercícios. Eu vou escolher alguns exercícios que a gente vai fazer junto, tá? Eu resolvi fazer ali da página 40 a outra alternativa de cadeia principal, tá? Eu fiz então numa folhinha separado, para vocês verem que dá para fazer, né, de uma outra forma, né? Se vocês compararem então ali da página 40, a letra C, o livro pegou a cadeia principal da letra C como somente essa aqui, né? Essa aqui foi a cadeia principal dele, tá? E aí eu mostrei agora que eu tenho uma outra cadeia também com 8, tá? E prevaleceu 2 radicais, então eu poderia escolher e ficou o mesmo resultado, tá? E na letra D, ó, na letra D do livro de vocês, ele optou por essa aqui ser a principal. Essa aqui da letra D foi a principal e permaneceu 3 radicais, tá? Mas eu poderia escolher essa aqui que eu escolhi agora para mostrar para vocês, eu também permaneço com 3 radicais, tá? E o resultado foi o mesmo, tá? Então, para ver que não muda a nomenclatura, tá? Então, se tu usar a forma correta, que é achar a cadeia principal com maior número de carbonos, sendo que essa tua cadeia principal tem que ter maior número de radical também, então não tem como errar, tá? E aí a numeração, tu sempre vai fazer com que teus radicais permaneçam os menores números possíveis e todo aquele esquema que eu já havia explicado, tá? Então fica aqui a resposta da página 40, uma outra maneira de achar a cadeia principal, tá? Então quer dizer que tem outras maneiras de achar a cadeia principal? Tem outras maneiras, eu tô mostrando aqui para vocês, e o resultado tem que ser o mesmo, tá? Então essa aqui fica como alternativa de exercício aí para vocês praticarem, tá? Voltando então com o grupo dos alcinos, tá? Página 41, letra B do livro de vocês. O que que nós temos aqui? Nós temos uma cadeia principal com 8 carbonos, sendo que a tua cadeia principal, se nós estamos trabalhando com insaturações, a tua insaturação tem que estar na principal, tá? Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se tu tem uma com 8, prevalece a de maior carbono. Então, aqui o livro já grifou a cadeia principal. O que sobrou é a radical. O que eu vou pedir para vocês cuidarem é o seguinte, tá, gente? O grupo isopropil, às vezes o aluno ele tem a tendência de fazer isso aqui, ó, tá? De colocar isso aqui como radical e isso aqui como outro radical. Vocês cuidem, gente, que isso aqui é um carbono, ó, 1, 2, 3. Isso aqui é um carbono terciário, ele tá ligado a esse aqui, tá? Esse aqui não tá sozinho no mundo, tá? Ele tá ligado a um carbono terciário, certo? E esse grupo que sobrou aqui é o isopropil. Se vocês olharem lá na página dos grupos alquil, vocês vão encontrar ele desse formato, tá? Do formato do carbono terciário, certo? Então, esse é o grupo isopropil, tá? Então, o que eu tenho aqui? O meu isopropil está no carbono 5, então eu tenho 5-isopropil, certo? Oct é o prefixo de 8 carbonos, então oct, tracinho 3, esse 3 é da onde? É do carbono da insaturação, carbono 3, certo? 3. E o ino, né, ele vem do alcino, de carbono insaturado, 3 ligantes aqui, tá? Então o 5 vem da onde tá a minha isopropila, o meu carbono, então é 5 isopropil, oct, que é de octano, tracinho 3, que é aonde está a minha ligação tripla, e ino de alcino, tá? Então não mudou muito, né, gente, da dupla e da tripla. Isso aqui é um alcadieno, a gente não, a princípio, não vamos entrar neste mérito, tá? Porque eu estou pincelando os conteúdos para vocês, então estou pegando assim os tópicos principais, tá? Eu não quero também deixar
a orgânica impossível para vocês. Eu sei que a gente está fazendo o possível para passar informação. Então, os alcadianos eu não vou solicitar, tá? Então, nós só vamos trabalhar com cadeias carbônicas ramificadas de alcanos, alcenos e alcinos, e os alcadienos eu posso até citar posteriormente, mas eu não vou solicitar na prova, tá, pessoal? Depois, mais adiante, a gente vai fazer exercícios e eu vou comunicar o conteúdo da prova para vocês. A gente vai fazer, eu vou passar uma lista de exercícios também como trabalho, tá? Nada de estresse, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês quanto à nomenclatura. Vou fazer mais um vídeo a respeito de exercícios de nomenclatura, tá? Vou dar também alguns exercícios do livro para vocês fazerem, a gente fazer junto, posteriormente, certo? E é isso, a gente termina hoje a aula por aqui. Espero que fiquem bem. Não se estressem, tá? Qualquer coisa pode mandar mensagem. No meu período de aula, vou estar disponível para responder, certo? Beijo, então.